Sabe, geralmente quando a gente pensa em um sistema de alarme de incêndio, a lógica é muito simples. Ele fica lá na parede, silencioso, e só dispara com aquele som absurdo quando tem fumaça de verdade, né? Quando tem um perigo ali na sua cara. Sim, é uma relação direta de causa e efeito, sabe? Fumaça gera o alarme. O problema começa quando a gente tenta aplicar essa mesma lógica super linear para sistemas que são, tipo, infinitamente mais complexos. Exato. E aí que eu quero propor um exercício de imaginação aqui. Pensa num alarme de incêndio que está com a fiação completamente alterada. Ele começa a tocar no volume máximo, luzes piscando, sirene berrando, não porque a casa está pegando fogo, mas porque alguém acendeu um fósforo, sei lá, a 3 quarteirões de distância. Nossa, é uma imagem muito angustiante. É desesperador. O barulho é insuportável. O pânico dentro daquela sala é tão físico que quem está lá dentro faria tipo absolutamente qualquer coisa para desligar esse som. Qualquer coisa mesmo. E olha, essa ilustração, ela reflete perfeitamente a mente de uma adolescente com traços do transtorno de personalidade borderline. O desespero que a gente vê de fora, sabe, os comportamentos mais extremos, não são tentativas levianas de chamar atenção. Na essência, é uma tentativa desesperada de desligar essa sirene interna. O que nos traz, de forma muito direta, para o nosso foco de hoje. Boas-vindas a mais esse nosso mergulho profundo. E, é crucial anunciar logo de cara que este é o episódio 3 do audiocast do EducaDQ. A nossa missão hoje é desvendar uma ligação que é muito crítica e, infelizmente, muitas vezes fatal. Sim, que é a predisposição de um jovem com traços de borderline e o risco altíssimo de abuso de álcool e outras substâncias psicoativas, porque a sociedade ainda opera com muitos mitos sobre isso, né? Muitos mitos. Então, o nosso objetivo aqui é compreender para prevenir. A gente não vai ficar só listando sintoma chato, nós vamos entender a mecânica da dor, sabe? Para oferecer um guia prático mesmo. Então, vamos desempacotar isso. A lente que a gente usa para ver certos comportamentos na juventude precisa mudar urgente. Com certeza, porque antes mesmo da gente tocar na questão do uso de substâncias, a gente precisa entender a dor original, a raiz da coisa. E as características de um adolescente com traços de transtorno de personalidade borderline, o TPB, são muito intensas. Tem a instabilidade emocional severa, a impulsividade, aquelas relações que parecem uma montanha-russa, né? Um medo paralisante de abandono e um vazio crônico. Mas, aqui eu vou fazer o papel de advogado do diabo, rapidinho. Pode fazer, vamos lá. Espera um pouco. Oscilação de humor, intensidade dramática, aquele pavor de ser excluído pelos amigos, tipo, isso não é basicamente a definição do que é ser adolescente? Como que a gente separa um sofrimento psíquico real de uma, sei lá, de uma fase rebelde comum? O que é fascinante aqui é justamente como a ciência delimita essa linha tênue. É verdade que fechar um diagnóstico formal de TPB antes dos 18 anos exige muita cautela, porque a personalidade está em formação, mas os traços já gritam. E a diferença não está no sentimento em si, mas na magnitude e no estrago que isso causa. Tá. Magnitude. Como assim na prática? Vamos pegar um exemplo super moderno que quem acompanha a gente vai reconhecer. Uma mensagem visualizada e não respondida no WhatsApp. Ixi, um clássico absoluto. Qualquer adolescente fica irritado com isso. Sim, qualquer um fica. O jovem com desenvolvimento neurotípico sente aquela frustração, talvez raiva, manda uma mensagem reclamando e tipo, vai jogar videogame, segue a vida. O adolescente com traços borderline vivencia essa mesma mensagem como uma prova irrefutável de rejeição. Caramba! Ele leva para o extremo do extremo. Exato. O cérebro processa isso como um abandono que ameaça a própria existência dele. A dor emocional atinge um pico tão rápido e com uma força tão desproporcional que o sistema entra em colapso. Não é drama, não é manipulação. É uma incapacidade neurológica de regular a intensidade do que se sente. Isso é fundamental da gente frisar. Não é uma escolha. E para provar que não é só falta de limite, a gente precisa mergulhar na mecânica do cérebro. Porque a gente tem essa mania, né? Se não vemos um osso quebrado num raio-x, a gente acha que a dor é frescura. É o preconceito invisível da saúde mental. Mas a neurobiologia mostra esse osso quebrado. Lendo o material hoje, me veio uma analogia.
É como se o cérebro desse adolescente fosse um carro esportivo, motor V12 acelerando fundo mais, e aqui está o problema, equipado com os freios de uma bicicleta velha. A potência da emoção é gigantesca, mas o sistema de controle simplesmente não dá conta. Essa analogia é perfeita, ela captura o descompasso biológico real. Esse motor V12 acelerando é a nossa amígdala cerebral. A amígdala é o centro de processamento do medo, o nosso detector de ameaças. Em um cérebro com desregulação borderline, essa região é super hiperativa. Ela dispara o alarme falso por qualquer coisinha interpessoal. Tá. Então o carro acelera sozinho diante de um olhar torto. Mas, e o motorista? Ele não pode só pisar no freio e pensar, cara, é só uma mensagem de WhatsApp. Aí que entram os freios de bicicleta. Esse motorista racional é o córtex pré-frontal, que é a área responsável por planejar e inibir impulsos. Num adolescente típico, essa área vai amadurecendo e começa a segurar a amígdala. Mas no jovem com traços de TPB, essa comunicação é ineficiente, a modulação falha. Então, sinal de acalme-se não chega a tempo. Não chega. O pensamento racional não freia. Então você tem uma emoção avassaladora e nenhuma estrutura cerebral madura para conter isso na hora. Loucura. Tipo, a desregulação não para só na estrutura física dessas áreas, certo? Tem a química da coisa, o combustível desse carro. A gente ouve muito que a serotonina é o hormônio da felicidade. Todo mundo quer serotonina. Mas aqui ela tem um papel mais sombrio, né? Exatamente. A serotonina atua inibindo comportamentos agressivos e impulsivos. Quando tem alteração nesse sistema, o que rola? O intervalo de tempo entre o jovem sentir a dor e agir para tentar aliviar essa dor, ele meio que desaparece. Ele age antes de pensar. E isso explicaria aquelas reações explosivas ou até os atos autolesivos como se cortar. Sim, perfeitamente. Explica a escalada na agressividade e a autolesão. E além disso tudo, a gente ainda tem um sistema de recompensa que não consegue manter um nível base de satisfação. Ah, isso gera aquela sensação de vazio constante, certo? Que não é só um tédio de domingo chuvoso, é algo que dói fisicamente. É um vazio intolerável. É a junção disso tudo, hiperatividade emocional, falta de freio, impulsividade química e esse vazio esmagador que cria o cenário de risco absoluto. E é aí que a gente entra na rota de colisão. Nossa, é aqui que a coisa fica realmente interessante, e é o cerne do nosso episódio 3. Porque se a gente entende o desespero de um cérebro que está com a sirene tocando o tempo todo, sem freios, a pergunta é, onde que essa mente vai buscar alívio? E a resposta, tragicamente, na maioria das vezes, são as substâncias psicoativas. Álcool, maconha, remédios sem prescrição. Tem uma associação massiva entre traços de TPB e dependência química. E para entender isso, a gente tem que quebrar um paradigma enorme. Porque quando a sociedade vê um adolescente exagerando na bebida, o julgamento é moral na hora. Ah, tá querendo aparecer, cedeu à pressão dos amigos, é irresponsável. Exato, mas a motivação primária muda tudo. Mas espera, preciso intervir. Tipo, os adolescentes realmente bebem por diversão, né? Eles querem se enturmar nas festas. A gente está dizendo que todo jovem que passa do limite numa festa está automeditando um transtorno? Não, de jeito nenhum. A maioria usa por socialização ou curiosidade e muitos não desenvolvem dependência. O que a gente está apontando é a diferença na velocidade da escalada e no porquê do uso. O jovem com traços de TPB não usa para ficar alegre na festa. Ele usa por uma intolerância absoluta ao próprio sofrimento. Ele usa para anestesiar. Isso. A substância oferece o que o cérebro dele não produz: anestesia. Ela desliga a sirene por algumas horas. É um uso utilitário. É literalmente tentar apagar um incêndio jogando o primeiro líquido que vê pela frente. E no início, até que funciona, né? O cérebro aprende muito rápido que o pânico sumiu quando ele bebeu. Só que essa substância, que parece um salva-vidas no meio do oceano, é na verdade uma âncora de chumbo. Essa metáfora da âncora de chumbo é clinicamente muito precisa. As substâncias psicoativas hackeiam exatamente o sistema que já estava desregulado. Vamos olhar para a química. Elas alteram bruscamente neurotransmissores como o GABA e o glutamato. Tá, eu já ouvi falar de dopamina para recompensa, mas como que o GABA e o glutamato entram nessa conta? De forma simplificada, o GABA é o grande tranquilizante natural do cérebro. Ele acalma a mente. Já o glutamato é o acelerador, o estimulante. Quando o jovem bebe álcool, por exemplo, o álcool imita e amplifica o GABA.
Ah, então o cérebro que estava em pânico finalmente relaxa. Sim, relaxa profundamente. O problema é o dia seguinte. O cérebro percebe essa inundação artificial de calma e pensa: opa, não preciso produzir mais GABA. E para compensar, ele aumenta o glutamato. Meu Deus. Então, quando o efeito passa, o jovem fica com menos tranquilizante natural e muito mais acelerador do que antes? Exatamente. O rebote é devastador. É aí que a âncora puxa o jovem para o fundo. O nível de ansiedade, de impulsividade e aquele vazio existencial ficam muito piores. E isso eleva drasticamente o risco de suicídio e autolesão, porque a impulsividade ganha uma força absurda na abstinência. É uma armadilha química perfeita. E, tendo compreendido essa bomba relógio, a gente precisa olhar para a cultura. Como que a gente, na nossa própria casa, acaba acendendo esse pavio? Eu ouço muito uma justificativa de pais super bem intencionados. Ah, é melhor ele beber a primeira cerveja em casa, na minha frente, do que escondido na rua. Faz sentido na teoria, né? Faz sentido na teoria leiga da redução de dano, sabe? Mas neurobiologicamente é um dos mitos mais perigosos que existem. Por que falha tanto? Porque o cérebro adolescente é altamente plástico. Ele está sendo moldado pelas experiências para criar padrões para o resto da vida. Quando você junta essa plasticidade com a impulsividade do traço borderline e permite o álcool em casa, você remove as barreiras psicológicas e morais do uso. É como ensinar a desativar o alarme de incêndio em vez de lidar com a fumaça. Perfeito. No ambiente onde o jovem deveria ser forçado a desenvolver mecanismos saudáveis de enfrentamento para lidar com a frustração, a família entrega um atalho químico. Ele aprende que a solução para a dor invisível dele está na garrafa. E como a tolerância ao sofrimento já é baixa, vira o único padrão, né? Ele não vai beber menos na rua. Ele vai beber mais, porque a substância já está validada em casa. E a janela para aprender a lidar com emoções difíceis simplesmente fecha. Se ele se sente rejeitado, ele não chora, ele não escreve, ele usa alguma coisa. Sim. E isso acelera a transição do uso experimental para dependência química cruzada com um transtorno mental. É uma tempestade que pode acabar em tragédia real. Então quem vai escutando, tipo familiares, professores, quais são os sinais práticos? Qual é a luz vermelha piscando que não dá para chamar de apenas uma fase? Olha, precisa ficar atento a mudanças abruptas de humor que acontecem em horas, não em semanas. Reações vulcânicas a coisas mínimas. E, claro, a presença de qualquer tipo de autolesão. A autolesão seria um grito visual dessa dor interna que a palavra não explica, né? Sem dúvida. É a tentativa física de aliviar a dor psíquica. Outros sinais incluem aquele medo de abandono sufocante, ameaças extremas e impulsividade com gastos, direção ou sexo desprotegido. E a fala constante sobre um vazio. O principal é, se isso está gerando prejuízo contínuo na escola e em casa, minimizar o problema vai atrasar a intervenção. E minimizar atrasos custa vidas. Mas tem socorro. Saber onde buscar ajuda é fundamental. Quando a sirene está tocando, para quem a gente liga? E não precisa depender só de rede particular caríssima. A gente tem estrutura pública no Brasil para isso. Exatamente. O SUS tem uma rede de atenção psicossocial incrível. Existem os CAPs-I, que são especializados no público infanto-juvenil. Se já tem uso de substâncias, tem os CAPs-AD, para álcool e drogas, e as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, são ótimas portas de entrada. E na psicologia tem uma abordagem que brilha muito nesse cenário, que funciona como uma âncora real para substituir aquela âncora de chumbo das drogas. A terapia dialética comportamental, ou DBT. Por que ela funciona tanto? A DBT tem muita evidência científica para o transtorno borderline. O lado dialético é integrar duas coisas: aceitar profundamente o jovem e a dor dele, mas ao mesmo tempo exigir uma mudança de comportamento. A DBT treina habilidades de vida na prática. Ensina a tolerância ao mal-estar. É tipo ensinar a construir novos freios para o carro esportivo? Exatamente. Ele aprende literalmente o que fazer com as mãos e com a mente quando a vontade de se cortar ou de usar uma substância atinge o pico. É instrumentalizar mesmo. E para quem está buscando uma rede de apoio hoje, a gente precisa mencionar o trabalho do EducaDQ. Eles têm um grupo terapêutico conduzido por profissionais via WhatsApp, que cria um senso de comunidade imediato. E tem muito conteúdo gratuito nas redes sociais, nos perfis @educadq e @terapeutadq no Instagram.
O que revela algo muito maior sobre o propósito de tudo isso, né? Intervir cedo na saúde mental é comprovadamente a forma mais eficaz de prevenir a dependência química a longo prazo. É saúde pública. Com certeza. E isso nos leva a um ponto ético inegociável que o autor, o Antônio Conforti, faz muita questão de frisar. Promover o acesso livre a esse conhecimento é um posicionamento de responsabilidade social. Por isso, é expressamente proibido comercializar o material original desse nosso mergulho ou explorar isso para fim lucrativo. Prevenir está muito acima de interesse comercial. É um escudo que a gente constrói junto. A prevenção real acontece quando um pai compreende o filho, quando um professor muda o jeito de lidar com o aluno, quando a gente quebra o estigma. Então o que a gente leva de tudo isso, sabe? A informação correta é ferramenta de proteção pública. E isso me deixa com um pensamento para quem está acompanhando a gente. Se o acesso a intervenções reais, como a DBT, pode reescrever o futuro de um cérebro em sofrimento, o que aconteceria se a gente aplicasse essa lógica nas escolas? Nossa, seria uma revolução. Sim. Se, ao invés de olhar para um adolescente quebrando regras e ver só um caso de indisciplina precisando de punição, a gente passasse a vê-lo como um motor V12 sem freios. Alguém que precisa aprender a pilotar a própria mente. A gente deixaria de combater o sintoma e começaria a curar a causa. E isso mudaria o futuro de toda uma geração. Porque talvez, se ensinarmos essas mentes tão sensíveis e intensas a consertarem as fiações dos seus próprios alarmes, eles não vão mais precisar incendiar a casa só para tentar desligar a sirene. Fica aí o convite para refletir. Continuem buscando entender antes de julgar. Até o próximo.